Deus, nós abençoamos cada dízimo trazido no altar. Que o Senhor venha, continue abençoando, Pai, as finanças na casa do Senhor. Já ungimos aquele ônibus que o Senhor nos deu para fazer a Tua obra, que seja usado para a glória do Teu nome. Abençoamos aquele veículo, ó Pai. Pai, nós já ministramos a bênção sobre ele. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa vitória. Abençoa também cada dizimista, ofertante, que na sua casa não falte o alimento, não falte a bênção sobre a sua vida. Pai, abençoa também o pastor Francisco, que vai estar trazendo a palavra. Só possa usá-lo poderosamente, como tem sido, para a glória do Teu nome, que ele venha trazer o alimento do Senhor para a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quem conhece o pastor Francisco? Maioria, né? O pastor Francisco congregou com a gente aqui durante algum tempo, abandonou, fugiu. Está ali a irmã Edvânia, a esposa dele, o Nicolas. Cresceu, hein, Nicolas? A Edvânia vai cumprimentar a igreja, não vai? Então pode vir. Glória a Deus. Saudade de vocês. Pastor Francisco pode vir também, vai trazer a palavra do Senhor. A paz do Senhor, amém? Muito feliz em estar aqui. É muito gratificante poder estar na presença do Senhor, né? E como sempre, eu não sei pregar, mas eu vou louvar o Senhor com um hino. Os irmãos podem me ajudar. Não precisa instrumentista, se ele não quiser, pode ficar à vontade. Cobre-me com tua mão, com poder, vem restaurar meu ser. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei, sob as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. É um prazer muito grande rever os irmãos, né? E é isso. Deus abençoe a cada um. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Graças a Deus por... Pode sentar, fica à vontade. Mais esse privilégio que o Senhor nos concede. E para mim é muito bom estar de volta em casa. Eu falo que uma vez que a gente congrega num lugar e a gente se sente bem, mesmo que a gente mude para um outro e vá congregar em outra igreja, aquele primeiro lugar continua sendo a casa da gente. E quando nós estávamos planejando vir aqui, e eu já tinha um desejo no meu coração de estar aqui junto com os irmãos. Não para pregar, mas para também cultuar ao Senhor. Amém? Interessante que eu fiz um negócio para ver se ninguém me reconhecia. Cortei o cabelo. Falei assim, vou cortar o cabelo, ninguém vai me reconhecer, ainda de máscara. Falei, ninguém. Fernando me viu. Falei, ei, gente. Eu vou te falar, é difícil.
E eu fui cortar o cabelo, o rapaz falou assim, que jeito? Eu falei, amigo, não tem nada para cortar, é só passar a máquina aí, tá tudo bom. Tem muita coisa que fazer, não é? O pastor Edson me passou a receita, mas funciona nele, em mim não funciona, tem jeito. Um dia eu estava sentado e ele falou assim, tá nascendo coisinha. Eu falei, não me engana não, pelo amor de Deus. Não é? A gente fica querendo ter cabelo, não tem jeito. Né? Então passa a máquina de uma vez e resolve tudo. Né? Não vai ter jeito de ficar igual o pastor Edson mesmo, se bem que, se levantar ali, vai ver que tem uma entrada. Anos mais na frente a gente vai se falando e a gente vai ver como fica. Amém, irmãos? Mas é muito bom estar com os irmãos, saudade de todos, né? E por onde a gente passa, a gente deixa, né, o nosso abraço. E um dia me perguntaram assim, pastor, onde você está? Eu falei, estou igual a Abraão, procurando a terra prometida. Não sei. Saí daqui, fui para São Paulo fui para Andradas, e Andradas voltei para São Paulo. Onde você vai agora? Não sei, Deus é que sabe. Né? Vai ter assim até a gente chegar no céu. Amém? Mas é muito bom estar com os irmãos, revê-los, né? E saber que os irmãos estão bem, né? Apesar de estarmos vivendo aí numa pandemia, e a gente vê que o Senhor tem nos guardado, não é? Quem não contraiu o vírus, né? Teve agora o privilégio de tomar a vacina e dizer, estou imune. E quantos que não tiveram esse privilégio, né? Partiram aí esperando ter essa esperança e não teve. Então nós, quando a Bíblia diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor, a gente pode dizer, até aqui realmente nos ajudou o Senhor. Amém? Isso é simplesmente só a volta de Jesus que está se aproximando. E ontem à noite, conversando em casa, lá na casa da Miriam com Eliezer, o marido dela, a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre quanto que ele está próximo, quanto que ele está perto. Se há 10 anos atrás a gente já falava isso, que Jesus estava voltando, estava bem mais próximo, imagine agora, diante de tanta coisa que a gente está vivendo. Corrupção, doença, um monte de coisa que está acontecendo. E a gente tem que mais ficar preparado, porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Amém? Glória a Deus. Então vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Amém? Queria que você abra a sua Bíblia no capítulo 37, o versículo de número 30. E deixa eu tirar o óculos aqui, porque comigo é assim. Para ler eu tenho que tirar o óculos, para falar eu tenho que pôr, senão não enxergo. O pastor Edson que me ensinou assim, do mesmo jeito. Versículo 38 do capítulo 37. O Nicolas, Isaías. O Nicolas, ele não gosta que eu falo, não, mas ele está de máscara assim, porque está com um bigodão. Poder tirar ali, só uma vez. Principalmente minha irmã Adriana, a senhora depois vai ver ali. Bigodão que ele está. Gente, é um caso sério. Isaías 37, o versículo de número 38. A palavra do Senhor nos diz assim: certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, Nisoreque, seus filhos Adramaleque e Serege o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, e seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos nesta manhã na tua presença, a presença que alegra os nossos corações, a nossa vida. Te louvamos, ó Deus, por estar aqui na tua casa, juntamente com os teus filhos, e saber que o Senhor tem guardado, livrado, saber que o Senhor tem estado neste lugar e tem abençoado. Nós podemos sentir isso. Ó Deus, agora continua a falar aos nossos corações, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu não quero ser extenso. O pastor Edson falou assim, pode ir até meio-dia, tá de bom tamanho. Eu falei, então tá bom, né? Até meio-dia. Eu falei que eu estava vindo e ele falou que ia fazer um churrasco.
pé de frango. Eu falei, que maravilha. Pezinho de frango. Amém? O texto fala do final da vida de um homem. E a forma com que ele morre, aparentemente, quando a gente lê só esse texto, a gente fica até mesmo sem entender. Não, morreu desse jeito, seus filhos o mataram. Mas o que esse homem fez para merecer tal fate? A gente volta um pouquinho atrás, no capítulo 36, no capítulo 37, lendo a história, a gente percebe que o nome desse homem era um grande rei, governante, imperador, conquistador. Ele era rei de um grande império, o império da Síria. E o povo de Israel, na verdade, quando ele sai do Egito com direção à Terra Prometida, eles ainda não tinham tanto conhecimento de tantos desafios que iam enfrentar. Eles ouviam falar sobre os filisteus, os amalequitas e tantas outras nações por caminhos que eles passavam. Mas depois de um tempo, outros inimigos, outras nações, outros impérios surgiram. E esses impérios eram muito mais fortes do que os filisteus, os amorreus, os amalequitas. Eram pessoas que não só destruíam, mas devastavam e levavam em cativeiro as nações, os reinos por onde eles passavam. E no capítulo 33, a Bíblia diz que esse rei, um homem chamado Senecaribe, ele invade a cidade de Judá, e as cidades fortificadas ele toma. Existia um homem chamado Ezequias, rei também em Jerusalém. Ele fica sabendo da história, ele se fortifica, ele fecha toda a cidade, ele coloca todo o povo dentro da cidade e ele se fecha. E esse rei, ele começa a se aproximar de Jerusalém e ele manda um mensageiro. O mensageiro chega e manda um recado para Ezequias dizendo: olha, nós vamos invadir a cidade. Olha, nós vamos quebrar os seus muros. Em quem é que vocês estão confiando? Vocês confiam em outras nações como o Egito, que vocês fizeram alianças? O Egito nada mais é que um pedaço de madeira queimado que a qualquer momento pode se queimar. O que é que vocês estão esperando? É melhor vocês se entregarem antes que nós entramos na cidade e nós devastamos toda a cidade. E ele manda um recado para o rei, dizendo assim: você está confiando em quem? No seu Deus? Olha, outras nações por onde nós passamos, nós fizemos a mesma coisa. Nós devastamos, nós conquistamos, e o rei e nem o Deus deles puderam fazer coisa alguma. Até então, as palavras do mensageiro do rei da Assíria a Ezequias eram tão somente ameaças, meramente ameaças. Porque era muito mais fácil ganhar uma guerra pressionando, era muito mais fácil ganhar uma guerra no grito do que realmente travar uma batalha. É certo que Jerusalém estava toda cercada, é certo que ele conhecia a fama do povo de Israel. Tanto é que ele invadiu Judá e devastou, e saqueou, e prendeu, e levou cativo muitos deles. Mas com Jerusalém era diferente. Porque Jerusalém tinha uma história. Jerusalém era uma cidade fortificada, tinha um templo, onde eles adoravam o Deus vivo. E o interessante de tudo isso é porque Deus havia já profetizado nos capítulos 34 e 35 desse mesmo livro, a derrota do rei da Assíria. Porque outros deuses, outros reis também tentaram fazer o mesmo e não foram bem sucedidos. Mas o interessante de tudo isso é a forma com que ele se apresenta diante do rei de Jerusalém, a Ezequias, e as palavras que ele usa. E a gente tomando como base isso, trazendo isso para a nossa realidade, para a nossa vida, a gente aprende uma série de coisas. Primeiro, que a gente nunca deve subestimar os nossos inimigos. A segunda, que a gente nunca pode ir para uma peleja sem ao menos
ter alguém do nosso lado que nos oriente, que nos guarde, que vá conosco nas nossas pelejas. Porque assim fizeram com reis antes de Ezequias. A gente lembra lá de Josafá, que também uma grande multidão foi ao encontro dele, e ele também fez o mesmo que Ezequias fez, ele buscou ao Senhor, e a palavra de Deus naquele momento foi: olha, não se preocupe, não faça nada, porque essa guerra não é de vocês, essa guerra ela é minha. E a gente aprende que tem certas situações na vida da gente, que a gente tem que empreender esforço, que a gente tem que lutar, mas tem outras não. Tem outras que é o próprio Deus que se encarrega de lutar, de pelejar e ganhar por nós e garantir a nossa vitória. Mas para que isso aconteça, alguns princípios são muito importantes, porque quando a gente lê em 2 Reis, 2 Crônicas, nos capítulos 31 e 32, a gente vai ver que o rei Ezequias, antes de que tudo isso acontecesse, ele faz uma grande reforma em Jerusalém, porque a cidade estava terrivelmente afastada dos caminhos do Senhor. Ele traz o povo, ele acomoda o povo, ele restitui o templo do Senhor, ele pega os tesouros, coloca tudo no templo novamente, chama os levitas, reconstitui o culto, faz uma série de coisas, uma reforma espiritual na vida daquele povo. Para que Deus chegasse ao ponto de falar com ele: olha, mais forte é o que está com vocês do que aqueles que lá fora. Não se preocupe, porque não vai vir flecha, escudo, nada vai acontecer nessa cidade. Alguma coisa tinha acontecido para que Deus se manifestasse dos altos céus, garantindo àquele povo uma vitória sem pelejar. Porque até então era só palavras. Aquele rei mandava um recado pelo seu mensageiro, anunciava a Ezequias, Ezequias falava com Isaías, Isaías falava com Deus, Deus falava com Isaías, mandava falar para Ezequias, e Ezequias falava para o povo. E é assim que estava funcionando. A batalha era só simplesmente com palavras, era somente intelectual, era uma opressão. Vamos pressionar, porque pressionando eles vão ceder e a gente toma a cidade. Segundo Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, conta a história de Davi e Golias. A Bíblia diz que durante 40 dias, aquele homem, ele se posicionava e ele proferia palavras de blasfêmia contra o exército de Israel. Ele dizia: não tem um homem aí que pode lutar comigo, basta um. Se ele me vencer, nós serviremos a vocês, porém, se eu vencer, vocês servirão a nós durante 40 dias. Porque a intenção não era realmente chegar a travar uma batalha, a intenção era enfraquecer através de palavras, de pressão psicológica, dizer: olha, você não vai conseguir, nós vamos entrar, nós vamos arrebentar e vocês vão morrer. Porque o mensageiro que chega para o rei Ezequias diz assim: olha, ele falou que mesmo que a gente tenha aqui 2.000 homens, ele tem 2.000 cavalos, nós ainda não temos cavaleiro suficiente para entrar numa peleja contra eles. O interessante de tudo isso é que esse mensageiro, e o rei da Assíria mandou, ele não estava falando mentira. Ele estava falando realmente a verdade, mas não era toda a verdade, mas era a verdade. Porque ele conhecia, porque antes que o inimigo ele entre numa peleja, primeiro ele vai fazer uma análise de tudo aquilo que ele vai fazer. Ele cerca, ele começa a falar: olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, ele começa a traçar a estratégia. Mas o interessante de tudo isso é que quando o rei da Assíria chega diante de Jerusalém e ela já está sitiada, ele já sabe de tudo. Ele já sabe qual é o nome do rei. Ele já sabe que a cidade está toda sitiada. Ele sabe que ele não tinha exército suficiente para pelejar. Ele conhecia de tudo. E é assim o nosso dia a dia. Eu falava ontem sobre
o que é uma batalha espiritual. E conversando, a gente chegou a uma conclusão que batalha espiritual não é aquela que a gente fala assim, eu estou indo para a igreja fazer uma campanha de batalha espiritual. Porque às vezes as pessoas entendem que batalha espiritual só acontece aqui dentro, quando a gente está aqui dentro. Mas batalha espiritual, ela acontece 24 horas. E o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer. Aquilo que a gente quer fazer que não agrada a Deus, Deus fala não faz e a gente insiste em fazer, quebra a cara e depois se arrepende. É isso que é uma grande batalha. E o inimigo, ele sabe de todas essas coisas. Quando ele chega diante de Jerusalém, ele sabia de tudo. Porque se fosse para entrar e cercar a cidade, invadir, eles tinham feito tudo aquilo. E eles começam a blasfemar, eles começam a falar de Ezequias, olha, manda um recado para ele, fala para o povo, não confie em Ezequias, porque Ezequias não vai poder fazer nada por vocês. Ele fez isso, ele tirou os altos, ele fez isso, mas não vai ser o suficiente. Porque nós somos mais poderosos. Porque a batalha psicológica, ela é travada no momento em que a gente aceita. E nem toda batalha, nem todo desafio, é desafio para a gente aceitar. Porque quando ele vem contra as nossas vidas, já vai conhecendo os nossos pontos fracos. O que eu sei, o que eu não sei, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ele falou toda a verdade para o rei. E ele estava falando toda uma verdade para o povo. Ezequias poderia fazer alguma coisa pelo povo? Não, porque não tinha exército. Ezequias sozinho poderia lutar? Não, não podia. Mas Ezequias ele já havia, na verdade, começado a fazer, quando ele escuta falar desse rei, ele começou a cercar a cidade, ele começou a fazer um canal, trazendo água para dentro da cidade, ou seja, ele começou a se preparar para uma guerra iminente, que estava prestes a acontecer. Ele estava certo que mais cedo ou mais tarde, aquele rei viria e tentaria invadir aquela cidade. Aí o rei da Assíria comete o maior dos erros. Além de cercar a cidade, ele começa a falar assim, como ele viu que, falando de Ezequias, porque Ezequias já tinha dito para o povo, olha, eles vão vir, vão falar um monte de coisa, mas vocês não acreditem. Não acreditem, fiquem calados, não falem nada. Aí ele chega, fala, ninguém acredita, aí ele começa a apelar. Como ele não conseguiu, através da pressão psicológica sobre o povo, tentando colocar o povo contra Ezequias, aí ele faz aquilo que não deveria fazer, mas fez. Ele começa a blasfemar de Deus. Olha, vocês estão achando que o Deus de vocês é o suficiente para nos derrotar? Veja o que nós fizemos lá no passado. Os nossos pais fizeram com outros reis. E da mesma forma nós vamos fazer. E a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Alguém já... Um dito que às vezes a gente costuma mesmo falar, principalmente no meio pentecostal, que fala assim, não mexe comigo não, que está mexendo com Deus. Já ouviu isso? Alguém falou assim, se mexer comigo está mexendo com Jeová, então não mexe. Quando nós estamos na presença de Deus, como aquele povo estava, nos tornamos a menina dos olhos de Deus. Agora a guerra não era mais entre assírios e judeus. Agora a guerra, além de uma guerra psicológica que estava se travando, agora Deus começa a se movimentar. Ele falou, epa, peraí, o negócio agora mudou de figura. Estão mexendo comigo. Se está desafiando o povo, está mexendo comigo. Lembra o que Davi falou para o gigante, aliás, para as pessoas que estavam em volta? Que quando a gente analisa o texto de 1 Samuel, na guerra, a gente vai ver que Davi olha para o gigante, vê um gigante, os soldados olham para o gigante, vê um gigante,
Saul olha para o gigante, vê o gigante, mas ambos têm posturas diferentes diante da situação. Porque o que nos faz ter vitória nas nossas vidas e enfrentar muitos inimigos que se levantam contra a nossa vida é a postura que nós tomamos para enfrentá-lo. Porque quando a gente lê o texto de 1 Samuel, a gente vai ver que Golias nada mais era que um soldado cheio de armas. Nada era mais que isso. E ele usou uma estratégia. Se alguém me derrotar, nós vamos servir a vocês. E a Bíblia diz que 40 dias foi a mesma história, e ninguém tinha pensado numa estratégia para vencer Golias. Por quê? Porque o medo havia se instalado no meio do povo. E a primeira coisa é que quando uma batalha vem, quando uma luta vem, quando uma dificuldade vem na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem é ter medo. Medo de não conseguir, medo de não vencer, medo de morrer, medo de fracassar na vida, medo de uma série de coisas. E depois que a gente se posiciona para enfrentar, a gente vai ver que aquilo que a gente vai enfrentar é muito menor do que o medo que está instalado dentro da gente. Eu já contei aqui para vocês a história do cavalo que parecia uma caveira. Já contei, não já? Que eu passei? Não, eu vou contar de novo para vocês entenderem o que era. Eu quero que aquele povo quero que ele estava tentando colocar no meio do povo. Estará o medo. E quando a gente tem medo, a gente paralisa, a gente não consegue fazer nada. A gente não pensa para tomar as decisões corretas, a gente não pensa em consultar a Deus, a gente não pensa nada, a gente quer simplesmente ficar livre do problema. Era como se o problema às vezes vem como uma dor. Aí veio a dor, toma um remédio que passa. A gente não vai analisar se o remédio que a gente vai tomar realmente pode ser tomado, se vai fazer efeito ou não, e assim os problemas da vida. Mas uma certa feita, eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo. Morava em São Paulo, meus pais moravam no interior de São Paulo. Eu era muito jovem ainda, e eu arrumei uma namoradinha num povoado próximo lá. Minha mãe falou assim, você vai para lá, mas você não vem de noite, porque você não conhece o lugar e aqui é perigoso. Eu falei, tá bom, mamãe. Eu fui ficando, e a noite seu. E na hora de voltar, eu já fiquei com medo. Mamãe falou que aqui é perigoso. Então, o negócio já ficou apertado para o meu lado. Eu estou indo. Quando eu cheguei mais na frente, eu vi, não estava uma noite de lua, estava uma noite escura, e eu comecei a enxergar uma caveira se balançando. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou passar? Falei, além de ser uma caveira, ainda está dançando. Está difícil. Falei, mas o que eu vou arrumar? Eu falei, se voltar eu não posso, porque se eu voltar vai ser muito feio. Mas eu chegar na casa da namorada e falar assim, eu voltei porque eu fiquei com medo de uma caveira que está ali. Que espécie de homem que é você? Eu falei, eu vou ter que ir. No escuro, eu saí tateando para ver se eu encontrava uma pedra, um pedaço de pau para me defender e nada. Falei, já estou na dança, vamos dançar. E fui me aproximando pelo cantinho, quando eu chego lá, era um cavalo, estava de costa, com o rabo balançando. E na minha mente, o que era uma caveira. Por quê? Porque a gente tinha uma mentalidade que tinha matado uma pessoa ali próximo, e tinha uma cruz. Eles falavam, ali tem um fantasma. E a gente acreditava nessas coisas. Vocês lembram quando Jesus falou para os discípulos assim, olha, vão para o outro lado que eu vou orar, depois eu encontro vocês. A Bíblia diz que depois de certa hora da noite, ele vai andando sobre as águas em direção aonde os seus discípulos estavam, no barco em alto mar. O que é que eles gritam? Vem lá um... Era um fantasma? Mas eles estavam enxergando um fantasma. Então, aquilo que a gente pensa acreditar é o que se materializa na nossa vida. Quando aquele povo chega diante, quando o mensageiro do rei da Assíria chega diante do mensageiro de Ezequias e fala assim, olha, lá atrás, nós estamos arrebentando com as nações. E se vocês não se entregarem, eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Não tem rei, não tem Deus, não tem ninguém. Então, a melhor coisa que você vai fazer é se entregar. Às vezes a gente conta uma história, porque a Bíblia fala e é real, as pessoas podem até que mas se fosse eu lá, se fosse eu no lugar de Golias, não tinha, de Davi,
eu tinha enfrentado, não era 10 Golias. E às vezes a gente, na nossa vida, a gente consegue enfrentar um filhote de Golias, imagina um Golias. E aquele povo, ele fica atemorizado. Porque quando Golias chega, e quando o exército de Israel, a Bíblia diz que ele se posiciona, já imaginou na cabeça daquele soldado? Eles deveriam estar dizendo assim, nós vamos morrer hoje. Foi muito prazer te conhecer, viu? Mas de hoje a gente não passa. Porque ó, ele está vindo lá de novo, e vai falar a mesma coisa, e a gente está esperando só o rei dar ordem para a gente atacar. Mas a gente não pode, porque a gente não tem força, a gente não pode, porque o exército dele é muito maior que o nosso. E é assim que a pressão psicológica, que muitas das vezes vem sobre a nossa vida em determinados problemas, acontece. Antes do problema acontecer, a gente já está imaginando uma série de coisas. O gigante é grande, o desafio é grande demais, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não vou vencer, eu sou fraco, uma série de coisas. A batalha nem começou e a gente já está se posicionando assim. Mas quando a gente toma uma postura diferente, de servir a Deus, de ser realmente um servo de Deus, toda a história muda de figura. Quando o inimigo se posiciona, a gente já está sabendo, ó, é mais o inimigo que está se levantando. Mas aquele que está comigo é muito maior do que aquele que está comigo. Com eles estão o braço da carne, mas conosco o Senhor dos exércitos. E foi assim que aquele povo venceu. Aí, quando o rei recebe, porque até então era só ameaça, até então era só palavras, até então era só uma pressão psicológica. Mas quando o rei, ele recebe a carta, e na carta está dizendo assim, o Deus de vocês não serve de nada. O Deus de vocês não vai resolver nada, porque nós vamos invadir, já mandamos falar para o rei Ezequias aí, ó, que se entrega, ele não quer, está imaginando que o Deus de vocês vai resolver alguma coisa? Mandaram a carta blasfemando contra Deus para Ezequias. Aí Ezequias pega a carta, e a Bíblia diz que ele entra no templo. Olha só a posição de Ezequias. Ele pega essa carta, com afronta, ele chega com essa carta diante de Deus, e a Bíblia diz assim, e ele leu na presença do Senhor. O que ele leu? A carta de blasfêmia que enviou enviar. E onde ele está? Na casa do Senhor, que é o melhor lugar para resolver os nossos conflitos, é estando na presença do Senhor. O fato dele pegar aquela carta, ele lê, ele rasga o seu coração diante do Senhor e fala assim, está vendo? Estão ameaçando, estão falando, e na verdade, o que eles estão dizendo aqui não é toda a verdade, mas tem uma verdade. Porque eles foram nas outras nações e arrebentaram com tudo, destruíram os templos dos deuses. Mas Ezequias fala uma coisa com Deus que é muito interessante. Ele fala assim, na verdade, eles destruíram, mas eram deuses feitos por mãos humanas, que não podiam fazer nada. Mas tu, ó Senhor, nos socorre e mostra para todas as nações que tu és o nosso Deus. A coisa mudou de figura. De uma guerra psicológica iminente que estava prestes a acontecer, onde se o povo não tivesse uma palavra de Deus para tomar como base, eles teriam se entregado, teriam sido levados escravos. Mas a Bíblia diz, no Salmo 46, do qual esse texto foi inspirado para escrever o Salmo 46, onde ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nos momentos de dificuldade. Cercaram toda a cidade, e o rei inimigo, Senaqueribe, ele esqueceu que, além do povo que estava sitiado, Deus estava com o povo naquele lugar. Era uma batalha iminente? Era.
O povo estava desesperado, mas quem estava lá era Deus. Rasgou o coração na presença de Deus, falou assim: olha, nós não podemos, nós não temos força, não temos nada, mas nós confiamos no Senhor. E o Senhor é o Deus de todas as nações. Mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Quando a gente toma uma postura assim, a coisa muda de figura em uma batalha, nas nossas decisões pessoais. Porque a gente tem medo de tanta coisa, medo de arriscar, medo de fazer tanta coisa. Quando eu saí daqui, trabalhava aqui na Transpé já havia 4 anos, quase 5 anos. Quando eu pedi conta, alguém falou assim: você está doido. Você bateu a cabeça. Tanto é que o meu chefe não queria me mandar embora. Eu falei assim: não vou te mandar embora. Porque eu não acho isso que você está fazendo é uma coisa coerente. Você vai sair daqui e vai arriscar. Eu falei: mas é isso que eu quero. Então tem decisões na vida da gente que alguém vai dizer para você assim: está errado, não faz. Tem coisas que realmente a gente entende que não deve fazer, mas quando a gente tem convicção que é Deus que está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a gente consegue tomar uma posição diferente e acertar. Porque quando esse povo, quando Ezequias pega a carta e fala assim: aqui ó, estou trazendo para o Senhor essa carta, e eu vou ler ela na presença do Senhor. Ele está nos ensinando que o melhor lugar para a gente rasgar o nosso coração, contar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, é na presença do Senhor. E quando a gente faz isso, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e mandou uma resposta. Qual era a resposta? Escudo nenhum, flecha nenhuma, lança nenhuma vai entrar nessa cidade. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque ele estava no lugar certo, rasgando o seu coração no lugar certo e expressando para Deus no lugar exatamente onde deveria estar. A gente aprende que o inimigo, ele nos conhece. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Deus e o inimigo não nos toca. Mas a Bíblia diz também que ele anda em derredor, buscando a quem pode tragar. Ele sabe quando eu levanto, quando o meu horário de tomar café, ele sabe o horário que eu tenho que sair para ir para o serviço, que eu tenho que voltar, ele sabe a minha rotina diária que eu tenho que fazer, e ele fica buscando brechas para tentar acabar com a minha vida. Pastor Edson, tempo atrás, ainda ontem eu falava isso. Ele falou uma coisa muito interessante aqui há muitos anos. Alguns anos atrás ele disse assim: olha, Deus, ele precisa de 100% da gente. Deus não se contenta com 99,99. Ele quer 100%, ele quer a nossa totalidade para ele. Já o inimigo não. Se você der para ele 0,001%, ele fala assim: é o suficiente para mim entrar e arrebentar e acabar com tudo. Porque se alguém, ou se os mensageiros do rei Ezequias, ao se encontrarem com os mensageiros do rei da Síria, eles tivessem dito assim: cara, você tem razão, pode entrar lá, arrebentar, porque assim, não vão fazer nada, porque a gente não tem força. O que teria acontecido? Eles tinham entrado, tinham invadido a cidade, tinham levado todos os cativos. Mas lá dentro estava não só o povo de Israel, mas o Deus eterno todo-poderoso. Então conosco está o nosso Deus. Com eles está o braço da carne. Eles podem tentar afrontar, meter medo na gente, fazer o que for, mas a gente não vai temer. A gente toma, por exemplo, essa pandemia que esteve. Eu já estou finalizando, pastor Edson. O senhor falou 10 minutos, já passei 10, já estou finalizando. O que é que falaram? Fique em casa, não saia, não coma, não beba, não faça mais nada, não trabalhe, fique em casa, não vá para a igreja, não cultue. Lá, quando começou a pandemia, nós estávamos em Andradas. Quando começou, eu trabalhava nas Casas Bahia, ele falou assim: fecha, vocês vão trabalhar de casa. Aí o pastor Ulisses, na época, me ligou e falou: pastor, nós vamos ter que fechar a igreja, porque existe um decreto municipal que a gente não vai poder ir à igreja. A gente vai ter que fazer agora culto, vamos fazer live, vamos trabalhar com o povo, vamos montar uma estratégia para o povo não ficar disperso.
pandemia veio, a pandemia está passando, graças a Deus, e a gente está vendo o que aconteceu. Muitos daqueles que se diziam assim, eu estou contigo, Senhor, como disse Pedro, até a morte, não voltaram mais depois da pandemia. Não é porque morreram, porque muitos morreram, né? Felizmente partiram para o Senhor, mas outros ficaram com medo. Disseram não. Porque muita gente hoje não sai de casa. Conheço gente que não sai de casa mais. Enquanto não passar tudo, a gente não sai de casa mais. Medo. A gente esquece que conosco está o Senhor, Deus eterno, todo-poderoso. Então não tenha medo diante da dificuldade. Quem está com você é muito mais forte do que aquele que está te ameaçando, que está dizendo assim, ó, eu vou arrebentar, eu vou fazer, você não vai conseguir, você é um perdedor, você tem medo disso, tem medo daquilo, e vem para colocar a gente no chão. Você não vai se realizar profissionalmente, você não vai se realizar, não vai se formar, o que vai ser de você, que é isso, não é o que a gente escuta. O Brasil não tem mais jeito. Tem mais jeito no nosso país. Não é isso? E a gente, muitas vezes a gente vai até na onda. A gente fala, é verdade, ó, tá certo. Tem jeito, mas não. A entrega é corrupção. Porque eles tentam colocar medo. Mas conosco está o Senhor Deus eterno, todo-poderoso. Ele diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O momento agora é de aquietar e deixar Deus agir na nossa vida. Amém? Que Deus seja glorificado nesta manhã, no nome de Jesus. Quero agradecer, pastor Edson, pela oportunidade, né? Fico muito feliz de vê-los, revê-los, né? Pastor Edson e irmã Adriana, pessoas que nos ajudaram no momento que nós passamos aqui. Nós aprendemos muito. A gente leva isso conosco. Para onde a gente vai, a gente leva. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Guarde essa palavra no seu coração e não tenha medo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Você pode dizer isso? Deus é a nossa fortaleza. Amém? Pastor Edson. Amém? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado. Amém? Que o Senhor seja a sua bandeira, o seu refúgio. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra, Deus que é fiel, que é verdadeira, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Que ela nos ensina nesta manhã que a nossa confiança está em ti. Ainda que o inimigo se levante, ainda que ele profira palavras, a Deus que venha nos intimidar, mas ainda assim a nossa confiança está no Senhor. Quando Josafá estava diante de uma grande dificuldade, ele falou assim, olha, na verdade, Senhor, o nosso povo é pequeno, o exército dele é maior, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que a nossa confiança esteja verdadeiramente no Senhor. Que aquilo que nós cantamos, aquilo que nós falamos e confiarem no Senhor, seja realmente a verdade. Que nada, Senhor, nos afaste dos teus caminhos. Que não seja a dificuldade, o desemprego, a fome, a morte, a doença, nada. Porque a nossa passagem aqui é simplesmente de passagem. Estamos aqui, ó Deus, simplesmente cumprindo os teus desígnios. Mas a nossa morada é com o Senhor. E a tua volta se aproxima a cada instante. Possamos estar preparados, ó Deus. Possamos estar prontos para ouvir a tua voz e morarmos com o Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado por esta palavra, obrigado por essa oportunidade. E abençoa, meu Deus, a cada vida que está aqui nesta manhã. Que tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado. Que tenha um dia, o restante de dia abençoado. Não somente eles, mas toda a sua família, todos aqueles, os seus familiares que também possam ser alcançados, Senhor, por essas vidas. Pai querido, muito obrigado. Espere-nos em paz e nos leve para os nossos lares em paz. Debaixo das suas mãos santas e protetoras. Pai querido, muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus que excede todo entendimento, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família,
não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.